Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Boa noite, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Edna, sou casada, sou a mãe do Hugo, da Érica e do Vinícius. E ainda tenho mais 2 filhos do coração, que é o Danilo e o Daniel. Estou na Renovação Carismática Católica já há 17 anos, quase 18 anos. E atualmente estou na coordenação do grupo de oração Sacrário Vivo. E é com muita alegria que a gente recebe cada um de vocês aqui. O tema da nossa pregação, a Audileia já falava no começo, é: vigiai e cuidai-vos uns dos outros. E antes de começar, eu quero te convidar a fechar um pouco os seus olhos, mas fecha de verdade, e pensar em quem você está cuidando, para quem você está dando o seu tempo, de quem você tem cuidado. Quem você tem cuidado. Ainda com os olhos fechados, eu quero que você pense em quem tem cuidado de você. Amém? Qual foi melhor? O que você pensou agora que foi melhor? Foi pensar em quem você cuida ou pensar em quem cuida de você? Pode responder. Quem cuida da gente? É isso? Amém. Glória a Deus. Todos já abriram a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Amém? Nós vamos ler aí a partir do versículo 28. Diz assim. Amém, pessoal? Amém ou misericórdia? Amém. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Palavras do Senhor. Irmão e irmã, nessa semana nós nos reunimos na segunda-feira, em virtude do feriado, ou melhor dizendo, do dia santo, né? Do dia 2, nós nos reunimos na segunda-feira. E o Senhor falou-nos de uma maneira tão bonita. Ele disse: cuidai-vos uns dos outros, que não haja contenda entre vós, mas cuidai-vos uns dos outros. Cuidai para que nenhum de vós se perca do caminho que eu tracei para vocês. Aí o Senhor finalizava: cuidai-vos uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Olha só que bonito. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos fazer adoração. Mas antes disso, nós vamos lembrar o que é cuidar uns dos outros. Na palavra que nós acabamos de ler, Paulo, que está escrevendo para a comunidade de Éfeso, é um lugar onde ele fundou a igreja. E quando Paulo funda essa igreja, institui essa igreja lá em Éfeso, ele faz isso na comunidade, mas ele faz também de casa em casa. Paulo lá em Éfeso, quando ele esteve lá, que ele fundou a igreja de Cristo lá, ele fazia isso pessoalmente.
Ia de casa em casa fazendo, ele ia cuidando. E aqui na carta é um pedaço, aqui é um trecho de uma carta que ele escreve para essa comunidade de Éfeso. Ele vai dizer, olha só, se nós voltarmos aqui no versículo, deixa eu ver, o 29. Não, versículo 28 ainda. Cuidai de vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, aqui que eu quero que você preste atenção, acompanhe aí, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. E aí você pode olhar para quem está do seu lado, porque ele é parte dessa igreja. Olha para quem está do seu lado. Você vai olhar para alguém para quem Jesus deu o seu próprio sangue. Porque ele deu o seu próprio sangue. E ele deu para cuidar de nós. Para cuidar de mim, mas para cuidar de você. E é esse cuidado que o Senhor pede para que nós tenhamos uns com os outros. E olha que cuidar de alguém é muito bom. Ser cuidado é muito bom. E o que é cuidar? O que é cuidar? Quem é dona de casa aqui, levanta a mão. Esses dias eu estava até com... Amém. Esses dias eu estava até falando, tem hora que dá vontade de pedir demissão. Aí me olharam assim assustados, você está querendo sair do serviço? Eu falei, não, só de dona de casa. Porque a gente cuida, não cuida? E é um cuidado constante, não é verdade? Todo dia a mesma coisa, todo dia se renova. Todo dia tem que limpar, todo dia tem que lavar, todo dia tem que cozinhar. Aí a gente, mulher, ainda tem uma jornada dupla, porque faz isso em casa e corre e vai trabalhar fora. Hoje, graças a Deus, os homens também ajudam em casa a cuidar. Cuidado é isso. É renovar todos os dias. E aí, se a gente for pegar os mandamentos, alguém chega para Jesus e pergunta para ele quais são os mandamentos. Quando nós pensamos nos mandamentos, a gente pensa logo em quê? Não roubar, não matar, não adulterar, não invejar. Aí vem uma série de nãos, né? Quando a gente pensa nos mandamentos, a gente não pensa logo nos nãos. Mas aí Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus começa a olhar para o povo, começa a analisar as nossas ações. A gente bebe, fuma, se droga, dorme tarde, levanta cedo, come errado, faz tudo errado. Aí Jesus olha e diz, amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aí eu vou mais longe, ele diz, mas faça ao outro o que queres que façam. Pode falar alto, pessoal. A ti mesmo. Cuidar é isso, irmão e irmã. É fazer ao outro o que queres que faça a ti mesmo. Às vezes, quando chega uma visita na casa da gente, a gente prepara toda a casa, a gente faz a melhor comida, a gente recebe no portão, abraça, leva para casa, senta, vai conversar, dá o melhor que a gente tem. Às vezes até a gente fala para quem está em casa, não come não, porque é para visita. Errado isso? Não estou dizendo que a gente não tem que preparar nada para quem vai visitar, pelo contrário, a gente tem que preparar. A gente tem que arrumar nossa casa, sim, a gente tem que fazer a melhor comida, sim, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso também para quem está do nosso lado. O nosso primeiro cuidado começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Mas aí,
Às vezes a gente fala assim, quando vem ao grupo de oração, quando alguém vem ao grupo de oração pela primeira vez, a gente chama aqui à frente, a gente reza, a gente canta, e quando termina, a gente chama e fala assim: olha aqui, essa é a família Sacrário Vivo, da qual agora você faz parte. Irmão e irmã, quando o Senhor nos falava lá na segunda-feira, para que nós cuidássemos uns dos outros, o Senhor já nos lembrava que nós somos uma família. Nós somos uma comunidade. Paulo, quando ele fala isso, quando ele escreve isso para a comunidade de Éfeso, Paulo está falando para uma comunidade. Assim como Deus, como o Senhor nos falou segunda-feira, para essa comunidade. E o que é cuidar? O que é cuidar? Trazer uma água? Dar um remédio? Telefonar de vez em quando? Irmão, irmã, cuidar é atender, é suportar. E quando eu digo suportar, não é no sentido de tolerar. Não é nesse sentido, nesse também, mas não é esse o sentido. É de ser o suporte, é de servir. Cuidar é de não falar mal, é de não atirar pedras, é de estender a mão, é de rezar. Cuidar é de chamar o irmão quando nós estamos vendo que ele está caindo e segurar na mão dele e levantar. Isso é cuidar. É de quando nós vemos que alguém está na lama, a gente vai lá e suja a nossa mão e tira da lama. Se for preciso, pega uma mangueira, enfia debaixo do chuveiro e ajuda a lavar. Isso é cuidar. Cuidar é não apontar o dedo. Eu contava para vocês no começo a profecia que o Senhor nos dava, que não haja contendas entre vós, que não haja discussões entre vós, que não haja fofoca entre vós, que não haja disse-me-disse. Se nós fôssemos traduzir o que o Senhor dizia, era isso. Mas cuidai uns dos outros. Quantas vezes, irmãos, a gente percebe que alguém não vem mais ao grupo de oração? Qual seria a atitude correta nossa? Saber por quê. De irmos lá e dizermos: irmão ou irmã, você é importante para Deus. Ou às vezes quando nós passarmos e vermos um irmão, ou quando, eu gosto de dizer isso, abre parênteses, nossa língua portuguesa ela é uma língua masculina. Quando a gente diz homem, estamos dizendo homem e mulher. Quando dizemos irmão, estamos dizendo irmão e irmã. É uma questão de economia. Fecha parênteses. Quando nós vimos um irmão nosso que está errado, que está no pecado, vou pegar um exemplo claro. A gente sai da igreja, tem um irmão e uma irmã que há muito tempo a gente não vê no grupo de oração. Nós estamos indo para casa e encontramos os dois bêbados no boteco. Qual é a nossa primeira atitude? Rapaz, agora eu entendi porque que o irmão não vai mais. Está no boteco. Às vezes a gente até diz assim, está vagabundando, para não dizer outras palavras feias. O que é cuidar? Chegar no irmão, de preferência no outro momento, que esteja sóbrio, dizer: irmão e irmã, você está fazendo tanta falta no grupo, por que você não foi? Posso te ajudar? É lógico que a gente não vai invadir se a pessoa não der o espaço, mas às vezes está esperando apenas que eu chegue perto. É chegar em alguém que está aquele carga torta que a gente tem dentro de casa
e lembrar de amar. De amar. Eu até conversava depois com a Wanda. E ela dizia assim, às vezes, a gente respeita muito o limite da pessoa e a gente não entra no limite. A gente só chega até onde a pessoa permite que a gente chega. E às vezes nós precisamos ir além, com amor, com caridade, com compaixão. O que é compaixão? O que é, pessoal? É se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou dar a ele o que eu queria receber para mim. Eu vou dar para o outro o que eu queria que ele desse para mim. Isso é compaixão. E isso vale para dentro de casa, para o grupo de oração, para o meu trabalho, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Principalmente, irmão e irmã, principalmente, com o maior descuidado que a gente tem, quando nós julgamos. E isso eu posso falar com toda confiança, de não julgar. Não julgar. Se alguém chega para mim, ou mesmo se não chegar para mim, se eu ver alguém que está no erro, eu vou tentar ajudar com que essa pessoa saia do erro, mas jamais julgar. E nós cometemos esse erro de julgar. Isso é descuidar. Não é cuidar. O que o Senhor nos pede? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui, nessa palavra que nós lemos, nós vamos ver qual foi o amor que Ele deu o seu sangue. Deu o seu sangue por amor. Lá em Efésios 4, no versículo 32, diz assim: vem nos mostrar como cuidar uns dos outros. Diz assim, Efésios 4, 32: antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É a receita. É a receita. Alguém às vezes procura uma receitinha pronta, aí está uma receitinha pronta. Sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí, se nós formos mais adiante e pegarmos a nossa Bíblia lá em Apocalipse 2, versículo 4, a gente não vai pegar, mas lá vai dizer assim que nós abandonamos o primeiro amor. E qual é o primeiro amor? Deus é amor. E Ele nos chama pelo amor. E se nós abandonarmos esse amor, nós não vamos saber cuidar uns dos outros. E vamos continuar machucando. E olha, muitas vezes nós cometemos uma grande falta. Às vezes a gente machuca sem querer. Aí sabe o que acontece? O que a gente faz quando a gente machuca sem querer? Aí a gente chega, às vezes eu machuco a Audileia. Aí eu chego para a Audileia fala: não, mas você me machucou, aquele dia aconteceu isso, eu fiquei magoada com você. Aí eu chego para a Audileia e digo: ô minha irmã, se eu te machuquei, então me perdoa. Se eu te machuquei, a Audileia pode virar para mim e dizer assim: se você me machucou, peraí, você me machucou, qual a minha atitude?
Audileia, eu te machuquei, então me perdoa, foi sem querer. Ou às vezes a gente faz pior. Magoou com o que eu falei? Tô nem aí, falo de novo. Eu sei que isso não acontece no nosso meio, ninguém aqui faz isso. Mas isso é o que o mundo faz. Isso é fugir lá do primeiro amor. Isso é não fazer o que fala aqui em Efésios. Lá em Romanos capítulo 14, no versículo 1, diz assim, não precisa abrir. Acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir as suas opiniões. O que isso significa? Eu vou apenas acolher. O meu dever, é a minha obrigação ao cuidar de alguém, é acolher, é trazer para Jesus, é acolher. E aí, eu acho interessante, porque o maior carisma do nosso grupo de oração, Sacrário Vivo, é acolher, é a acolhida. Eu sempre falo para a Sônia que é a equipe mais difícil de segurar, né, Sônia? Acaba que a Sônia está só. Aí entra gente para acolhida, vai para a música, vai para isso, vai para aquilo. Aí a gente tem que trazer mais gente. Mas isso já faz parte da acolhida. Isso já é o trabalho de acolher. É só a porta aberta, por onde entra e vai para os outros. É assim mesmo. Isso não é problema, muito pelo contrário, é virtude. É virtude da equipe. Tá? Ainda no capítulo 14, versículo 13, diz assim: deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante de vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. O Lucélio, que está controlando meu tempo, disse que meu tempo já acabou faz tempo, né, Lucélio? Aí, irmãos, vamos ler de novo? Eu vou ler outra vez, tá? Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Está ouvindo? Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão, ou de dar-lhe ocasião de queda. Aí o Senhor vem dizer de novo: cuidai. E aí eu digo: vigiai. É o tema da nossa pregação de hoje. Vigiai e cuidai-vos uns dos outros. Vigiai. Vigiai o seu cuidado dentro da sua casa. Vigiai o cuidado no seu trabalho. Olhai para você mesmo. Olhai. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando ou estou descuidando? Eu estou construindo ou estou destruindo? Ah, eu sou muito boazinha lá na igreja, eu sou muito boazinha em casa, mas no meu trabalho aqui eu sou durona. E comigo não é assim não. É isso que eu estou fazendo? Ou estou cuidando? Sabe? Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Melhor, vou fazer assim, Audileia. Eu quero que você faça desse jeito assim, olha. Com quem está do seu lado, igual eu vou fazer com a Audileia. Sacode? Ai! Diz assim: cuidai de mim. Eu vou cuidar de você. Agora fala para outra pessoa. Quem está grávida não pode sacudir muito, não. Fala para outra pessoa, fala para quem está atrás de você: cuidai de mim, porque eu vou cuidar de você. E agora coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração agora. E diz assim: Senhor Jesus. Mas pode falar bem forte, tá? Senhor Jesus, me ensina a amar como o Senhor me ama.
Senhor Jesus, me ensina a cuidar dos meus semelhantes, como o Senhor cuida de mim. Dai-me a graça de amar sem distinção. Dai-me hoje, Senhor, o dom do amor. Dai-me hoje, Senhor, o dom de cuidar. E todos os dons que há em mim, os quais recebi de Ti, renova hoje. Amém?